O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. E aquele que tem a mente de Cristo, ele recebeu de Deus a capacidade, a sabedoria e o espírito de entendimento e conhecimento para ler as Sagradas Escrituras, interpretar e ensinar as Sagradas Escrituras, porque é o Espírito Santo quem o revela. Nós percebemos isso e identificamos que nós não podemos ser escravos de líderes religiosos. Aquele que tem a mente de Cristo não pode estar submisso a líderes religiosos e viver debaixo de uma tradição religiosa que queira vos ensinar a interpretar as Escrituras, onde você só pode ver as Escrituras a partir da mente dessas pessoas, onde essas pessoas interpretam a Bíblia e dizem que tem que ser daquele jeito. Espera aí, se você tem a mente de Cristo, como é que você precisa de um homem carnal para dizer a você que só pode ser lido a Bíblia, tal versículo, tal capítulo, daquele jeito que eles entenderam? Porque eles receberam uma capacidade exclusiva de Deus para interpretar a Bíblia. Logo, você não pode se opor a eles, porque eles é quem tem esse dom. Você não tem um dom de interpretar. Fica claro que você está refém de uma tradição religiosa. Essa tradição religiosa, ela arrola para si a autoridade dada por Deus de somente estes homens poderem interpretar as Sagradas Escrituras e ensinar as Escrituras. Você, como leigo comum, só pode aprender deles, ouvir deles e nada mais. Você não tem capacidade nenhuma de ensinar ninguém e você não tem capacidade nenhuma de ler as Escrituras e o Espírito Santo revelar aquilo que ele revelou às Escrituras, porque você não tem esse dom. Esse dom é dado aos líderes religiosos. Se você olha para si e não se identifica como alguém que tem a mente de Cristo, que recebeu de Deus o conhecimento, o espírito de conhecimento, de entendimento, para interpretar as Escrituras, para ler as Escrituras, você está errado. Você está vivendo um evangelho de ilusão. Você está vivendo um evangelho de mentiras, porque estas pessoas estão colocando na sua mente que você precisa delas para você poder ler as Escrituras. Sem elas, toda interpretação que você faz é errada. Todo entendimento que você tem é errado, porque cabe a eles ler e interpretar as Escrituras. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a orar, intercede por nós, ele nos ensina aquilo que o Filho de Deus transmitiu para ele nos capacita, ele nos reveste. E agora a Bíblia não diz que o Espírito Santo reveste um grupo de homens para que aquele grupo de homens ensine a todo mundo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo capacita somente um grupo de homens para aquele grupo de homens capacita todo mundo. A Bíblia não diz que somente um grupo de homens tem capacidade e autoridade dada por Deus para poder ensinar a palavra. Porque o apóstolo Paulo ensina as suas cartas que nós devemos ensinar e demonstrar uns aos outros. A tradição religiosa, ela rola para si o tempo todo a capacidade de poder ensinar você, de poder dizer para você o que é certo e o que é errado. Se você se sente refém da tradição religiosa, se você está nas mãos da tradição religiosa, você não está sendo servo de Cristo. Você não precisa da palavra de Deus, porque a tradição religiosa já lhe diz o que você tem que fazer. Então, como é que alguém que tem a mente de Cristo tem que ser escravo, refém de líderes religiosos para poder ler as Escrituras? O Espírito Santo só se revela àqueles líderes religiosos e você é obrigado a aceitar o que eles dizem. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em vós. Vós estáis selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ele nos selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é propriedade de líder religioso nenhum, de tradição religiosa nenhum. O Espírito Santo, ele é selado na vida daqueles que foram salvos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram chamados por Cristo recebem o selo do Espírito Santo, que é o penhor da herança, da nossa vida eterna. Aí vem um grupo de líder religioso, um bando de mentirosos, dizendo para você que eles receberam autoridade por Deus e somente eles podem interpretar as Escrituras e dizer para você o que é certo e o que é errado. E você acredita nessa balela, nesse monte de mentirosos, de enganadores, que eles, como Paulo disse na primeira carta de Paulo a Timóteo 4, primeiro, eles servem a espíritos enganadores e eles ensinam doutrinas de demônios. E você fica refém desses homens que dizem, não, nós recebemos o Espírito Santo para interpretar. Mentira, não existe um dom do Espírito Santo para interpretar a Bíblia, somente dado a um grupo de pessoas. Existe o dom de variedade de línguas, existe
o dom de discernimento se os espíritos são de Deus ou não. Agora, um dom dado a um líder religioso para ele poder ensinar a Bíblia e somente ele entender a Bíblia porque os outros leigos são incapazes, isso aí é heresia, doutrina de homens, dogmas de homens. Isso aí sabe o que é? Idolatria. Isso aí é a lei do engano. A lei do engano dentro do sistema religioso congregacional. E você é mais um refém, é mais um escravo. Não dê ouvido. Você não precisa de nenhum líder religioso para ler as Escrituras, porque nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Disse o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 111. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não escondi a palavra de um líder religioso, de um pastor, de um padre, de um diácono, de um missionário. Não tem isso na Bíblia. De um apóstolo, não existe isso na Bíblia. Isso é invenção humana. O justo, o homem justo, o salmista disse no capítulo 1 de Salmo que antes ele tem um prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não medita na interpretação da lei dada por um líder religioso. Se você precisa de líder religioso para interpretar e para ler as Escrituras, você é servo de homem, não é servo de Deus. Tenha cuidado. Quem tem a mente de Cristo não é escravo de interpretação religiosa de nenhum líder religioso.